Quem realmente ameaça a democracia no Brasil? Lula ou Bolsonaro? Meu nome é Daniel, eu falo aqui de Berlim, da minha casa, dentro do meu bunker. E hoje nós vamos falar sobre política brasileira. Quem realmente representa uma ameaça à democracia? Lula ou Bolsonaro? Olha, frequentemente eu vejo comentaristas nos editoriais, jornalistas, mencionarem que Bolsonaro está preparando um golpe, que ele flerta com ditaduras e que quer se perpetuar no poder. De outro lado, eu vejo a mesma imprensa militante tratando Lula como um estadista, como um democrata. Lula é um democrata, é o que dizem. Será? Eu tenho minhas dúvidas. Olha, eu acompanho a política ativamente desde os 19 anos de idade, isso já faz muito tempo. Eu já fui político, já trabalhei com políticos. E uma coisa que eu aprendi é não confiar neles. E também aprendi a não confiar na imprensa e a ler nas entrelinhas. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que Bolsonaro não tem condições materiais e políticas de dar um golpe. Já Lula, o PT e seus aliados têm todas as condições para um golpe. Olha, meu primeiro item para responder essa questão é verificar se Lula e se Bolsonaro, se eles de alguma forma eles apoiam ditaduras e de que modo que seria esse apoio. A gente sabe a resposta já, mas o mais importante é analisar as razões. Bolsonaro, por diversas vezes, manifestou apoio à ditadura militar à vida no Brasil, no período de 1964 a 1985. O que seria do Brasil sem as obras do governo militar? Não seria nada. Seríamos uma republiqueta. E em que contexto que ele fez isso, ou que ele faz isso? Sempre é num contexto de reação, dizendo que era melhor uma ditadura dos militares, uma ditadura de direita, do que uma ditadura comunista, como a esquerda pretendia implantar no Brasil aos moldes cubanos. Ou seja, Bolsonaro justifica a ditadura brasileira com uma condicionante, que seria uma outra ditadura, ainda pior do que a que ele defende. E Lula? Lula defende alguma ditadura? E em que circunstâncias? É público e notório de que Lula tem em Cuba um modelo a ser seguido. Todo mundo sabe da relação profunda de amizade que Lula tinha com Fidel Castro. Lula apoia ainda a ditadura da família Castro. Não só apoiou Fidel, como tinham planos juntos de expandir o socialismo por toda a América Latina. E, para tanto, fizeram o Foro de São Paulo, a maior organização político-criminosa do mundo. Apoiou e financiou Cuba, através de empréstimos do nosso banco, BNDES, com 600 milhões de dólares para o Porto de Mariel. Lula defendia Hugo Chávez e ainda defende Nicolás Maduro. Ele disse, com todas as letras, que o problema da Venezuela é excesso de democracia. Que o problema da Venezuela é o excesso de democracia, não é a falta de democracia. Excesso de democracia, companheiro? O conceito de democracia de Lula não é o mesmo meu, não é o mesmo seu. O conceito de democracia do PT, dessa corja toda, é muito simples. Se for um governo de esquerda no poder, então é democracia. E nada mais importa. Não importa se os adversários são presos, não importa se a imprensa não é livre, não importa se o povo passa fome, não importa se o governo é envolvido com narcotraficantes, nada disso importa. A única coisa que importa é a ideologia marxista estando no poder, então é democracia. Lula defende Daniel Ortega, ditador da Nicarágua. Recentemente comparou os anos de poder de Daniel Ortega com os 16 anos de Angela Merkel, da Alemanha. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Ora, isso é de uma canalice sem tamanho. A Alemanha é uma república parlamentarista. Quem escolhe o chanceler é o parlamento, de comum acordo. Daniel Ortega é um ditador. Ele ordenou a prisão de 7 opositores que tinham chance nas eleições. Isso foi agora no ano passado. 7 candidatos
que tinham chance de se eleger foram presos pelo Daniel Ortega, não pelo sistema judiciário, não através de um processo legal. O PT ainda fez o fiasco de celebrar a eleição do Daniel Ortega, divulgando uma nota no website do PT, em 8 de novembro, na qual o PT classifica a eleição em que todos os concorrentes de Ortega estavam presos ou exilados como uma grande, abre aspas, como uma grande manifestação popular da democracia. 2 dias depois, pegou mal, o comunicado foi excluído do website. A desculpa que a presidente deu, a Gleisi Hoffmann, foi de que tinha sido algo que não havia sido discutido dentro do partido e que alguém havia dado publicidade. Esse é o pensamento do PT. Eles apoiam uma ditadura desde que seja uma ditadura de esquerda. Não existe compromisso com a democracia. Democracia é só um instrumento para o poder. Ok. Então, nesse aspecto, eu acho que nós podemos concluir que os dois, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm certa atração por ditaduras. O que diferencia é a motivação para a defesa de cada uma delas. Veja bem, o que temos é o seguinte: Lula acredita que uma ditadura é justificável pelo viés ideológico. Se ela for marxista, então está ok. Para Lula, a democracia não é importante. Para o PT, a democracia não é importante. O importante é o exercício do poder pela esquerda, não importa como. Para Bolsonaro é diferente. Para Bolsonaro, qualquer coisa é melhor do que uma ditadura de esquerda, até mesmo uma outra ditadura, desde que não seja de esquerda. Percebe? Existe uma diferença. Ambos estão errados, mas existe uma diferença. Então, eu acho, analisando essa circunstância, essa diferença, de que Lula é muito mais perigoso para a democracia do que Bolsonaro. Porque Lula, não conseguindo atingir seus objetivos pela democracia, pelos instrumentos democráticos, ele não teria problema nenhum em fazer uma migração, uma transição para um sistema ditatorial. Então, para mim, Lula é muito mais perigoso. O segundo item que a gente tem que analisar são as estruturas e as conjunturas que estariam à disposição de cada um. Porque quando se trata de política, uma coisa que é importante, a única coisa que é importante, é o poder. E o poder é medido pelos meios de ação à disposição de cada um dos agentes públicos. As entidades civis, a imprensa, as forças armadas, as forças paramilitares, dinheiro, apoio internacional, etc, etc, etc. Enfim, todos os meios de ação capazes de atingir determinados objetivos. Sem o poder, uma boa ou uma má ideia não serve para nada. Serve apenas para ser debatido em teses de mestrado e em debates acadêmicos. Então, para analisarmos quem deles apresenta real risco à democracia, precisamos analisar os meios à disposição de cada um. Então, vamos analisar esses meios que estariam disponíveis para Bolsonaro num segundo mandato e para Lula num terceiro mandato, ou o quinto mandato do PT. Bolsonaro não tem um partido, ele está num partido, o PL. O PL é um partido de centro, é o centrão, controlado pelo corrupto condenado Valdemar da Costa Neto, antigo aliado do Lula e do PT. É um partido fisiológico, sem ideologia, sem cartilha, sem capilaridade na sociedade civil, sem ramificação, não está estratificado. Então, não é um partido que a gente possa dizer com uma militância aguerrida. É um partido que tem por meta participar do poder, não ser protagonista na tomada do poder, no processo, na liderança do poder. Não, ele quer fazer parte. Já Lula tem o PT. E quando eu falo tem o PT, eu falo no sentido de possuir o PT. O PT é do Lula. Lula é PT, PT é Lula. E é um partido incrivelmente estruturado, incrivelmente ramificado em todas as áreas e com muita experiência no combate direto e na luta institucional. O PT proporcionaria ao Lula todos os instrumentos necessários para fazer uma transição pacífica para um regime ditatorial. Porque passou anos construindo relações, infiltrando pessoas na máquina pública, doutrinando nas escolas, tudo isso que a gente já sabe. O PT estava infiltrado até o último fio de cabelo na sociedade e nas estruturas de Estado.
Só não conseguiram, olha, tomar foi as Forças Armadas e as Forças Policiais. O resto tudo é deles. Jornalistas, artistas, formadores de opinião, sindicatos, professores, bancários, servidores públicos, entidades de classe como a OAB, movimentos sociais, movimentos de igreja, CNB, Confederação dos Bispos do Brasil, pastorais, tudo é deles. Eles estão em todos os lugares. Mas, principalmente, no Poder Judiciário. Nós temos um STF que trabalha diuturnamente a serviço do PT. Bolsonaro tem amplo apoio, não todo apoio, amplo apoio entre os militares e policiais, é verdade. Mas não se sabe se eles estariam dispostos a embarcar numa aventura antidemocrática. Sabem que o preço, eles já sabem que o preço disso é muito alto. E não se teria o apoio que se teve dos Estados Unidos como se teve no passado. Já o PT tem o apoio do narcotráfico nacional e internacional. Especialmente agora que as Farc da Colômbia, líder do tráfico de drogas mundial, se tornaram um partido político de esquerda. O PT, ele tem know-how, ele tem o know-how da Venezuela pronto para fazer uma transição pacífica da democracia para uma ditadura. E contaria imediatamente com o reconhecimento de diversos países da América Latina, tais como Cuba, Venezuela, do Nicolás Maduro, da Argentina, com Alberto, da Nicarágua, com Daniel Ortega, do Chile, com Gabriel Boric, quem sabe da Colômbia, vai ter eleições domingo, agora dia 19, se vencer o candidato de esquerda Gustavo Petro, né? Até do Chile. Olha, no dia que Lula levantar a bandeira do golpe, que seria através de uma Assembleia Constituinte Soberana para a Reforma Política, sou bonito, né? Sou democrático, que outorgaria a ele amplos poderes, a ele ou aos seus sucessores do PT, com aquele verniz que só essa esquerda hipócrita sabe dar de governo popular democrático. Nesse momento, todos esses líderes que eu mencionei estariam prontos para reconhecer o governo petista como legítimo. O golpe antidemocrático do PT não virá pelas Forças Armadas. Vai ser um golpe institucional. Uma Assembleia Constituinte para a Reforma Política. Eu não sou eu que estou dizendo, está escrito isso. O PT escreveu isso. Seria tudo dentro da lei e tudo corroborado por um STF acovardado, subjugado, movido pelos seus interesses pessoais. Se você não acredita naquilo que os seus olhos estão vendo aqui, talvez você acredite se você ouvir da boca dos altos dirigentes do PT e pessoas muito próximas a Lula. Não é o Lula de antes. Não é o de antes. É o Lula muito mais aprofundado, muito mais humano, muito mais sábio. E ele me disse, que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição, é a última chance da eu, ao chegar à presidência, se chegar pela eleição. Se eu chegar à presidência, se eu chegar pela eleição, e vai chegar por onde? Se não for para chegar pela eleição, por onde é que o Lula ia chegar à presidência? Vai dar um golpe? Vamos continuar. É a última chance da minha vida. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer. Vai fazer. Porque depois disso já estou velho demais, não posso. Tá. Aí você pode estar se perguntando, e por que o PT não fez antes, então? É uma boa pergunta, é uma pergunta legítima. É que a conjuntura da época não demandava nenhum processo de ruptura profunda, como demanda agora. A economia mundial bombava, a oposição que o PT tinha era a oposição do PSDB, né? E foi uma decisão do partido travar apenas a luta institucional, que basicamente é a tomada de espaços por dentro do Estado, mantendo estreitas relações com o capital, com banqueiros, empreiteiras, com partidos fisiológicos e toda essa coisa que a gente já sabe. Olha, ganharam muito dinheiro os dirigentes do PT. Se você não acredita em mim, leia os documentos, está escrito. Veja aqui.
Eles escreveram isso no caderno de teses do PT, do 5º Encontro Nacional do PT. Basta você ter o trabalho de fazer um download e ler. E o plano estava dando certo. Lula foi reeleito, Dilma foi reeleita. Acontece é que o processo de impeachment e essa guinada para a direita foram pontos fora da curva. Foram 2 eventos que o PT não pôde imaginar, ninguém podia imaginar. Isso aí não estava nem nos piores sonhos do Lula e do José Dirceu. Mas agora a coisa é diferente. Num eventual governo do PT, não vai ter milagre econômico. O país vai estar extremamente dividido entre uma direita aguerrida, que antes não existia. Vai haver enfrentamentos em todos os campos. Né? E isso é algo que o PT nunca enfrentou. E ele não está pronto para enfrentar. Em pouco tempo, num eventual governo Lula, o povo perceberá que foi enganado, que não há milagre econômico, não há geração de emprego,